pregado bem. Até a catarata está se dissolvendo, né, irmã? Vamos filmar hoje esse testemunho. Glória a Deus. Vem, quem sabe, vem cá agora. Vem aqui. Vem, deixa. Esse povo precisa saber o que aconteceu com a vida dessa irmã. Irmã Alda, né? Vem cá, sobe no altar. O nosso altar está cheio, né? Mas é um altar, nós edificamos ele ao Senhor, nós consagramos ele. Amém? Essa irmã, a senhora quer falar? Eu posso falar? Essa irmã Alda está congregando com nós. Senta um pouquinho. A senhora está congregando com nós junto com a sua filha há quanto tempo? Quantas semanas, mais ou menos? Faz um mês. Um mês? Sim. Faz um mês. É fazer a ceia para um mês. Glória a Deus. E a irmã, então, ela tinha marcado para fazer uma cirurgia de catarata. Na verdade, eu estava fazendo os 2 olhos. Eu levei elas lá para fazer a cirurgia. E era algo meio urgente, porque o médico só tem que fazer logo, porque ela já está petrificando. Essa palavra, né? Petrificando. Ela estava ia endurecer muito, ia ser muito difícil, talvez impossível fazer essa cirurgia. Mas elas começaram a congregar com nós. E eu não falei nada, eu fiquei na minha. Não falei nada, mas a minha expectativa é que eu chegasse e disse assim: pô, mas cadê a catarata? Bom, mas a catarata estava lá. Só que eu disse assim: mas que coisa estranha, porque a catarata ela já estava num estágio bem avançado, e agora essa que eu estou vendo aqui, ela é uma catarata nova, está apenas começando, ela estava regredindo, irmãos. Diga glória a Deus. É isso mesmo que aconteceu, foi isso? Conta para nós da questão de Jesus estar cuidando da senhora na hora lá da cirurgia, que tinha outra pessoa do seu lado que foi operada e ela gritava de dor, né? Sim, gritava de dor, inchou lá, ficou toda roxa e eu não senti nem a anestesia. Ela disse assim para mim, eu fiquei esperando o pastor a dor chegar, mas a dor não chegou. Ela estava no carro, ela estava voltando para casa já. Glória a Deus por isso, né? E daí ela precisava operar a outra vista também, né? E o que o médico disse? Ele disse que não é preciso, só por causa Da lente. e tem que pôr na outra, né? A lente. Daí eles se obrigaram a botar, né? Para poder enxergar as 2 parelhas, né? Senão não precisava. Penso, então nem precisaria operar por causa da catarata, né? Mas porque ela colocou uma lente de aumento em um olho, vai colocar no outro olho também. Glória a Deus. Você está entendendo que eu estou falando de milagres? Amém? Nós damos graças a Jesus por todos os milagres. Se alguém está doente, está vendo esse vídeo, nos procure a nossa página no Facebook também, Casa de Deus, ou procure o meu Face, Pastor Alexandre Souza. Entre em contato com nós, estaremos orando por vocês. Amém? Muito obrigado, irmã. Deus abençoe a senhora. Deus. Alguém me procurou no Face, eu não conheço essa pessoa, viu minha página, disse: pastor, ora por mim. Eu tenho problema desde o ventre da minha mãe. Disse: que problema você não tem desde o ventre da mãe? Eu tive uma má formação no meu cérebro. Pastor, desde que eu nasci eu sinto dores no meu cérebro. Imagina alguém com um problema assim. E nós começamos a orar por ela, depois está orando para a senhora. E daí eu perguntei: quem é o seu pastor? Pois é, eu estou parada agora. Então a senhora recomece a caminhada, porque a senhora precisa congregar. E ela entendeu isso. Glória a Deus, ela entendeu, voltou para o seu pastor, começou a congregar, explicou para ele, está sendo fiel agora em todas as coisas, procura não perder nenhum culto. Ela disse para mim: pastor, a gente vive uma situação de miséria muito grave, mas a gente entendeu a importância do dízimo, começamos a dizimar, a gente recebia e já separava o que era do Senhor, entregava, e Deus tem nos abençoado muito agora. Amém? Passaram por uma fase de provação, mas venceram aquela provação e ela está muito bem de saúde. Glória a Deus. Obediência gera bênção, irmãos. Amém? Bom, eu quero ver com você então esse texto bíblico que é muito importante. E aconteceu que, estando Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. O que disse o discípulo? Ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Esse é o nosso texto bíblico base de hoje. E esta é uma
importância, é um importante assunto você orar. Você não pode dizer que você é cristão se você não ora. Se você não ora, algo está faltando na sua vida. Amém? Ah, pastor, mas eu sou cristão, só que eu não sabia que tinha que orar. Bom, então hoje você está sabendo. Amém? E hoje vai vir uma capacitação, uma unção de Deus sobre a sua vida para você orar. Ah, pastor, eu não sei como orar. Eu sabia quando eu comecei? Eu não sabia. Eu não sabia como orar. Mas eu comecei a falar com o Senhor as necessidades, os problemas que eu tinha. E o Senhor começou a me socorrer. Amém? Então a primeira coisa é você pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Vamos repetir? 1, 2, 3? Senhor, ensina-me a orar. Quando você declara isso de coração mesmo, você está pedindo para Ele. E Ele vai me ensinar. Amém? Eu vou lhe dar algumas passagens bíblicas importantíssimas aqui sobre oração. Orar nada mais é do que conversar com o Senhor. Todos nós, graças a Deus, conseguimos falar. Se nós conseguimos falar com alguém, ou até com nós mesmos, às vezes, na frente do espelho, nós também conseguiremos conversar com o Senhor. Amém? Lá em Lucas, no mesmo capítulo, versículo 9, Jesus diz assim, ó: pelo que eu vos digo, pedi e vos será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e será aberto. Jesus, ele nos conta esta passagem importantíssima. Jesus está dizendo. Jesus hoje, ele é o Rei dos reis. Ele governa o reino de Deus aqui na terra. Ele não governa todos os reinos? Não, ele não governa. O rei das trevas ainda está sendo manipulado, não governado, mas manipulado por Satanás. Mas se você pertence ao reino de Deus, então Jesus é o teu rei. Ô glória! Se ele é teu rei, ele tem determinações para você. Agora, diferente de um reino natural, por exemplo, se eu quiser falar com a Dilma, vai ser muito difícil. Ela é governante de um país chamado Brasil. É como que uma rainha. É a governante, você está entendendo? Mas eu consigo falar agora com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode falar agora com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sem nenhuma intervenção, sem nenhum atrapalho, sem nenhum assessor para estar impedindo. Na realidade, Ele é tão poderoso que Ele conhece o teu coração, conhece os teus pensamentos, conhece a tua intenção verdadeira de querer viver para Deus. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Ele disse então: pelo que eu vos digo, peçam. O que é para fazer? E vos será dado. Busquem. O que é para fazer? E vocês encontrarão. Batam. O que é para fazer? E será aberto. Entenda. Nesta noite, a tua mente, o teu coração será transformado num homem ou uma mulher de oração. Sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Pastor, mas eu já tenho orado. Pastor, eu já sou uma pessoa de oração. Glória a Deus. Tu serás aperfeiçoado no Senhor. Amém? Bom, a oração, ela tem muitas utilidades. Uma delas é para a gente realmente pedir. Pedir aquilo que nós precisamos. Só que a oração, para pedir, ela tem duas fases na vida do cristão. O cristão tem duas fases. Vocês estão vendo as crianças correndo por aqui? Essa é a fase da infância. Fase da infância. Glória a Deus. A mim não me atrapalha. Atrapalha você? Não. Deixa as crianças. Cada dia que passa, quando elas vêm, vão ficar mais calminhas. Um dia vão estar sentadas e ouvindo a palavra. E um pouco mais à frente vão estar pregando no meu lugar. Amém? É a fase da infância. O que elas precisam, elas pedem, ou elas choram, ou fazem manha. Não deveria ser assim. Mas
fazem mãe, mãe é de mãe, né? E ganham, não ganham? Ganham. E quem é mãe aí, né? Teve criança pequena, né? Não é assim? Não pedia, não ganhava? Até para os pais também, não é assim? Não pediam, não ganhavam? Bom, o Senhor disse, lá em Mateus, a primeira fase do cristão, você somente precisa crer. E tudo que pedir na oração, crendo, recebereis, ou receberá. E tudo, quanto? Tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Essa é a primeira fase. É muito mais do que um pai ou uma mãe para dar para uma criança. Às vezes a criança quer alguma coisa, o pai não tem dinheiro, não tem dinheiro para dar aquilo para ele. Mas o nosso Deus é poderoso para nos dar tudo. Mas é a primeira fase. A fase dessas crianças vai acabar. Eles vão chegar na fase da adolescência, a primeira fase adulta, eles vão ter que trabalhar. É ou não é? Aquele que não trabalha, que não come, mas a palavra. Vão ter que trabalhar. Eles vão trabalhar. E com o seu dinheiro eles vão adquirir aquilo que eles precisam. Com a vida cristã é a mesma coisa. O cristão ele começa numa fase de criança. Eu comecei como cristão com 37 anos. Mas eu era um bebê na fé. Eu precisava ser alimentado, ser orientado, ser exortado, repreendido, alimentar de novo, ensinado. Mas eu fui evoluindo. Eu fui crescendo na fé, crescendo no conhecimento da vontade de Deus. Fui crescendo no início. Puxa, eu pedi alguma coisa para o Senhor, rapidamente era atendido. Mas depois eu comecei a verificar que ficou um pouco diferente. O que está acontecendo? E estudando e meditando na palavra, eu fui ver que existe a segunda fase do cristão. A segunda fase, você precisa dar fruto. Como jovem que precisa trabalhar para agora ter suas coisas, que o pai não vai sustentar, nem a mãe, pelo menos é assim que deve ser. Amém? Claro, às vezes passa por uma dificuldade, o pai vai lá e socorre, né? Mas o correto é, quando chega na fase adulta, a própria pessoa se autossustentar e se dar muito bem em nome de Jesus. Amém? A segunda fase então precisa dar fruto. E Jesus diz, eu escolhi vocês. Sabe por que você está aqui? Porque você tomou uma decisão de vir à igreja hoje. Mas Jesus colocou isso no seu coração. E colocou de uma forma tão forte, de uma forma tão carinhosa e tão especial, que você fez o impossível talvez para estar até aqui. E às vezes não é tão difícil vir à igreja, não é tão difícil, tantas lutas, tantos problemas, hoje eu não vou nem à igreja, fica emburrado, aí tem que vir. Amém? É verdade, às vezes é tão difícil as coisas, o inimigo até ele faz algumas coisinhas e Deus permite. Entenda isso, irmão. Por que Deus permite a luta vir na sua vida? Porque Ele quer saber o que tem no teu coração. Se o teu coração está voltado só a receber bênção, está tudo bem, aleluia, tu está louvor, e vem a luta e você abre mão dele, então você nunca amou ele. Porque quem ama, perece por aquela pessoa amada. Quem ama, permanece. Quem ama, persevera até que as coisas mudem. Amém? Então você vai demonstrar o amor como você vai demonstrar uma perseverança no meio da luta, no meio da tribulação, no meio das pessoas mentindo a seu respeito, no meio de dificuldades. Você, não, eu amo o Senhor. Essa é a determinação da sua mente, do seu coração. E vou viver para Ele, e vou servir a Ele. Amém? Porque importa que a gente passe por muitas tribulações para depois entrar nos céus. Importa sim. A gente vai passar por dificuldades. Aí que entra a importância da oração. Porque na fase adulta, eu escolhi vocês e vos nomeei para darem fruto. O que é dar fruto, pastor? Você convida pessoas para virem à igreja, elas virem, depois você discipular ela. Amém? Você vai ser discipulado, você discipula ela. E o que Jesus diz? O fruto permanecerá. Para que tudo isso? Para quê? É fase adulta, a fim de que tudo que pedir ao Pai, Ele conceda. Então, da sua fase adulta, você vai precisar dar fruto.
Eu preciso de alguém. Gabriel, corre aqui. Está filmando aí, filho? Vem cá, filho. Vem cá. Gabriel. Gabriel está quase na fase adulta já. Tudo bem, a professora não te chama. Ele não gosta de vir na frente. Glória a Deus. Agora esqueci o que eu ia fazer. Dá fruto. Dá fruto. Gabriel, ele precisa dar fruto para as orações dele serem atendidas. Que fruto ele vai dar, pastor? Os colegas de aula dele. É o círculo de amigos que ele tem na escola. Então ele vai evangelizando os amigos. Ele vai lá, tem um amigo que é muito amigo, ele visita ele e volta e meia ele fala de Jesus. Está gerando fruto. Você entende? E os céus estão abertos sobre ele. Tudo que ele pedir em oração, ele vai ter. Assim também você. Você vai aconselhando, orientando, ajudando. Vê que seus amigos, amigas estão com dificuldade. Você está com dificuldade, né? Posso te ajudar? Estou mesmo. Você diz o quê? Vou orar por você. Você vai e ora. Deus responde e atende. Aquela pessoa começa a ter testemunhos. Puxa vida. Olha o que passou uns anos atrás. Eu cheguei para comprar almoço no restaurante lá em Gravataí, onde eu morava. E a todo restaurante sabendo que eu era crente, disse: tudo bem, senhor? Tudo bem. Como é que está a sua igreja? Está uma bênção, graças a Deus. Vocês oram pelos doentes? Nós oramos. E conforme a vontade de Jesus, ele cura quando desenganar na medicina. Você precisa orar então pelo Alvorim. Eu já contei esse testemunho aqui. Fui no hospital, orei por ele e Jesus. 52 dias na UTI. Os medicamentos não estavam conseguindo combater leptospirose e mais uma doença que ele tinha pelo corpo, uma alergia, uma doença grave. Estavam só esperando ele morrer para desligar os equipamentos. A partir daquele dia que eu fui lá, disse a esposa: pastora, a partir daquele dia que o senhor foi, eu fui na direção de Deus. Foi a mão de Deus que esteve lá. Pois é, pastor, a partir do dia que o senhor esteve lá, ele foi melhorando, outra semana foi para o quarto normal, 2 semanas depois veio para casa. Glória a Deus. Amém? Testemunho. Testemunho como está a sua vida com Deus. Está bem? As pessoas sabem que você é crente. Pastor, eu não tenho tanta fé assim, pastor, para orar para o enfermo e ser curado. Então liga comigo. Nós vamos fazer uma reunião aqui sábado. Se Deus quiser, vamos determinar alguns grupos para ir em hospitais. Você não vai estar sozinho, não. A mão do Senhor vai estar com você. A unção que está sobre a minha vida vai ser compartilhada com você também. Amém? Jesus fazia isso. Ele compartilhava e disse: vão, cura os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Aleluia. Eu ficava pensando às vezes, quando eu lia as minhas primeiras leituras das Escrituras, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo. Como eu gostaria. Mas esse tempo é melhor ainda, porque Jesus já está reinando. E ele disse que nós podemos fazer obras maiores. Obras maiores, sabe o que é? É toda a sua família ser salva, toda a sua família estar congregando, ter abandonado vícios, serem transformados. Isto é possível aquele que crê. E eu creio nisso. E eu li com você na terra. Amém? Aleluia. Jesus te escolheu, te nomeou. Eu quero dar alguns exemplos de Jesus sobre oração. Depois que Jesus despediu as multidões, está lá em Mateus 14, ele subiu ao monte para orar à parte, orar separado. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ele fez um culto durante o dia, talvez amanhã, ou no início da tarde, talvez às 3 horas da tarde, até às 5, e foi para o monte orar sozinho. Pastor, por que Jesus ia para o monte orar? Porque ele não conseguia ficar sozinho se não fosse para um lugar distante. Se ele ia para uma casa, todo mundo ia ficar sabendo e ia para aquela casa ali, porque ele ia ficar orando pelas pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios. Ele tinha que se separar e ia para o monte. No monte ninguém seguia ele. Lá em Lucas 3, olha que lindo, aqui no início do ministério de Jesus. Quando todo o povo fora batizado, tendo Jesus também sido batizado,
E estando ele a orar, o céu se abriu. Em Lucas é a única passagem que diz, que fala sobre o batismo de Jesus, que diz que ele estava orando depois de ter sido batizado nas águas. Depois que Jesus foi batizado nas águas, olha que interessante isso. Olha só, olha que importante isso. Ele vai começar seu ministério. Primeira coisa que ele faz, ao chegar na igreja de João o Batista, a igreja dele era da beira de um rio, era do deserto, da beira de um rio. Ele pregava arrependimento e batismo nas águas. Jesus chega na igreja e é batizado nas águas. Ele está em batismo e ele começa a orar. E o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Como Jesus não precisava falar em línguas, uma vez eu perguntei para o meu pastor, olha só, né? Menino da fé. O pastor Adair, que não é um pastor letrado, assim de estudo, não, mas é um homem letrado pelo Espírito Santo. Ele tinha resposta que nem doutores em teologia têm. Eu perguntei para ele, pastor Adair, Jesus falava em línguas? Parou, olhou para mim, precisa da revelação para ele, gente. Quem acha que Jesus falava em línguas? Quem acha que levanta a mão? Legal, eu também achava que ele era um cara em línguas. Os outros, quem acha que ele não falava em línguas? Quem está em dúvida? Que não votou? Ok, legal. Bom, Jesus não falava em línguas. Sabe por que ele não falava em línguas? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. É para o meu aperfeiçoamento. Jesus não era perfeito. Pegou? Tremendo isso, né? Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bom, Jesus então, ele foi batizado nas águas, começou a orar e o Espírito Santo veio sobre ele. Quer ser batizado no Espírito Santo? Comece a orar. Comece a orar. Peça, peça. Essa passagem mais à frente, se nós lermos, deixa eu ler para você. Qual de vós que é um pai e o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se pedir um ovo, você vai dar um escorpião. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial usará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém? Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos leva a orar em línguas. Porque ele é nosso amigo. Ele é o quê? Nosso amigo. Ele é conselheiro. É o quê? Conselheiro. Ajudador. Ajudador. E ele nos leva a orar em línguas. Quem ora em línguas se edifica. Vai se aperfeiçoando. Vai se tornando melhor. Amém? Nós somos uma igreja pentecostal que crê no batismo do Espírito Santo. Nós não só cremos, nós vivemos isso. Nós vemos isso. E isso é importante para a vida de todo cristão. De todo cristão. Amém? Não é só de um ou de outro. Todos. Todos vocês podem falar em línguas. Melhor, precisam falar em línguas. Eu estava antes aqui no louvor, eu estava como que louvando em línguas. E foi algo maravilhoso. Puxa, eu me senti muito bem ouvindo vocês louvando. Quanto mais o Senhor não se agradou. Aleluia. Outro exemplo de oração de Jesus, para ir para o final. Lucas 9, cerca de 8 dias depois de ter proferido algumas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Agora Jesus não estava mais orando sozinho. Ele estava pegando seus discípulos mais compenetrados, discípulos mais dispostos a viver a palavra. Pedro, Tiago e João se tornaram depois os primeiros líderes da igreja cristã. A primeira igreja cristã tinha 3 líderes: Pedro, Tiago e João. Por que será que ele não escolheu Tadeu? Por que ele não escolheu os outros apóstolos? Porque esses 3 eram os que mais queriam aprender.
Jesus ia fazer alguma coisa e ele estava ali perto, observando como Jesus estava fazendo. Faça isso também. Esteja perto, esteja junto. Jesus vai te chamar para ser líder. Amém? Isso é maravilhoso. Ah, pastor, eu não tenho potencial. Você acha que um pescador, sem saber ler e escrever, tinha algum potencial? Quem tinha potencial era os que estavam na sinagoga, estudando a palavra, o Antigo Testamento. E Jesus não escolheu eles. Escolheu pessoas aparentemente sem potencial nenhum. Mas ele capacitou, ele foi preparando. Amém? Você pode olhar para a sua vida assim, mas eu não tenho potencial. O lugar onde eu vivo é um lugar muito difícil. Ele vai capacitar você. Amém? Simplesmente persevere. Persevere em oração. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, versículo 22, diz assim: ó, orai sem cessar. Orai sem cessar. E nunca ninguém me ensinou esse versículo. E eu interpretei de forma errada. Orar sem cessar, o cara não pode parar de orar nunca. Não, não é orar sem parar. É sem cessar. Você pede hoje, não foi atendido. Pede amanhã, não foi atendido. Depois de amanhã pede de novo. Batei, 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 e a porta será aberta. Amém? Você está entendendo? Tem que bater um dia após o outro. Não pare. Se você não parar de orar, Deus vai atender. Se você não parar de orar, Deus vai atender o seu pedido. Deus vai atender a sua necessidade. E o que é impossível para você, é possível para Ele. Tem coisas que Jesus ele faz de forma urgente. Urgente. Você olha deitado e já quer responder de manhã. Aconteceu comigo isso. Eu pedi de tarde, eu já tinha mandado a resposta de manhã. De tão rápido que ele é. Ele sabe. Agora tem as coisas que eu levei tempo pedindo. Levei tempo pedindo. Mas ele entendeu. Então persevere. Continue orando, continue pedindo. Essa situação na sua vida aí, você está pensando, ah pastor, isso não tem jeito. Para Deus tem jeito. Tem jeito sim para Deus. Amém? Ore um dia após o outro, até receber a resposta do Senhor. O que você vai fazer? Orar um dia após o outro, até receber a resposta da sua oração. Amém? Se quiser ligar para o pastor liga comigo aí, pastor. Eu preciso de tal coisa. Nós vamos ligar na terra. Mas olha, há dois momentos, finalizando, há dois momentos que devemos orar, ou em dois ambientes. O primeiro ambiente, a igreja unida. A igreja unida precisa orar. Pedro, um dos líderes da igreja primitiva, foi preso. Pedro, preso, não podia mais orar para a igreja, não podia mais liderar a igreja. Sabe o que tinha sido feito com Tiago? O outro líder, eram três: Pedro, Tiago e João. Pois é, Tiago tinha sido morto à espada. E o povo ímpio gostou. Vou matar mais um, rei. Mandaram prender a Pedro. Atos capítulo 12, se não me engano. Porém, a Bíblia diz assim: Pedro estava na prisão. Porém, a igreja orava incessantemente por Pedro. Amém? O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Quando uma igreja ora, quando uma igreja pede, o sobrenatural de Deus acontece. Senhor, eu quero que esta igreja seja como essa igreja do livro de Atos, Senhor. Você quer? Você quer? Diga assim: eu também quero, Senhor. Ser a igreja do livro de Atos. Atos capítulo 12, você lê em casa depois. Eles oraram de uma forma tão intensa que Deus mandou um anjo. Anjo tem poder sobrenatural, gente. Anjo não é limitado nem nós.
Pedro estava algemado, mãos e pés, os tornozelos, algemado. O anjo chega no lugar, pá, as algemas se abriram. Anjo é sobrenatural de Deus acontecendo. Se abriu. Pedro está dormindo, acordou, olhou para o anjo. Deve ser um sonho. Ele pensou, deve ser um sonho. O anjo disse para ele: vista a capa, vista a sandália. Ele se vestiu: me siga. O anjo foi em direção à porta. A porta se abriu. Tinha soldados do outro lado da porta. Soldados dormiram pelo sono. Tinha uma segunda porta, o anjo andando, Pedro atrás. A segunda porta se abriu. Sobrenatural de Deus. Tinha soldados dormindo. Quer dizer, era para acordar. Mas quando Pedro passou, estavam dormindo. Sobrenatural de Deus. Tinha uma terceira porta. Ei, irmãos, às vezes a gente pensa: ah, não, se Deus abrir essa porta vai dar tudo certo. Às vezes tem uma segunda porta para abrir. Às vezes tem uma terceira porta para abrir. Você tem que orar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar, meu irmão. E irmão, você não pode parar de orar, porque a porta vai se abrir. Deus vai mandar o anjo. E eles chegam na rua. Todos os soldados que estavam aguardando a Pedro dormiram. E Pedro chega na rua e o anjo vai embora. Quando o anjo vai embora, Pedro acorda. Ele entende: não estava dormindo, era acordado mesmo. O Senhor mandou um anjo para me livrar. Aleluia! E ele então vai para uma casa, onde os irmãos estavam lá. Ele bate na porta da casa. Vê uma moça, abre a porta e olha. Pedro fecha a porta e volta. Pedro estava fora. Para com isso. Não, eu vi ele. Ah, você deve ter visto o anjo dele. Não, a porta bate no nome dele, lá abrindo. Era Pedro mesmo. Quando ele conta para a igreja: o Senhor mandou um anjo para me livrar. Porque a igreja estava orando. Só que o milagre foi tão grande. O milagre vai ser tão grande na tua vida. Mas tão grande que vai parecer que você vai estar sonhando. Você vai dizer para ele: pastor, parece que eu estou sonhando. As pessoas não vão acreditar quando você contar o milagre que Deus fez. Mas Ele vai fazer o milagre em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Fique em pé então para eu orar por você.